A espiritualização da consciência. O ponto que quero ressaltar e que sou instado por outros conselhos cósmicos a vos apresentar é que o trabalho mais importante deste dia é a espiritualização da consciência. Ela tem sido chamada de eterialização da consciência e da civilização. Quando a civilização se eleva a um nível mais alto, bem-amados, isso não ocorre automaticamente. Não pode ser automático. Tudo o que acontece em qualquer lugar do universo se dá por intermédio da chama do coração de cada um e de milhões de indivíduos. Seria bom se os que têm a mesma bagagem, nível educacional, profissional, treinamento, que vos pudessem se reunir quando vêm a essas conferências, e outras durante todo o percurso da nossa caminhada e da nossa peregrinação pela Terra, e pudéssemos combinar a ciência com a espiritualidade. Sim, seria maravilhoso. Por isso vim hoje principalmente para irradiar os raios de luz do sol no vosso chakra da coroa e em vossos corações, para que o coração, a cabeça e a mão possam formar uma trindade, e para que vos conscientizeis de que é preciso direcionar todos os esforços para realizar a meta possível, imediata e a longo prazo, acelerar a consciência espiritual. Olá! Um grande, super boa tarde! Amados, estamos aqui, queridos amigos e amadas, amigos na luz, pela Vibe Mundial, conectando, evidentemente, a sua vida. Por isso, fiz questão de abrir hoje o nosso programa com essa mensagem recebida pelos mestres ascensos, falando um pouquinho da espiritualização da consciência. E como vimos, parte de responsabilidade de todos nós, de todos os seres viventes em nosso planeta Terra. E como diz os nossos mestres, né? Existem várias bases espalhadas por todo este mundo, por toda esta terra. E o que é mais importante é justamente a consciência. A consciência de que eu, você, todos nós juntos, como nós aqui pela rádio Vibe Mundial, trazendo todas essas mensagens de consciência, saúde e espiritualidade para todos vocês. E quero continuar esse bate-papo que está justamente todos esses textos, como este que eu acabei de ler e este que eu vou passar para vocês, está justamente no livro O Poder dos 12 Raios Cósmicos e o seu Triângulo de Missão. E todos os nossos livros, como sempre falamos aqui, você pode encontrar pela editora Alfabeto ou diretamente conosco. Mas veja só que interessante para continuarmos este bate-papo. A vida humana e seu tempo. Quantos anos deve o homem viver? Qual o período de vida possível neste orbe planetário? Já pensaram nisso? Já pararam para pensar exclusivamente nisso? Em qual seria, assim, a vontade divina do Criador, do nosso eterno Criador? Qual seria o tempo estimado ou determinado por Ele para vivermos? Pois é, a palavra do Senhor foi dito e encontra-se no livro de Salmos, que diz assim:
onde está escrito que o homem viveria 70 anos, podendo chegar aos 80 anos, se fosse vigoroso. Bem, partindo deste ponto, podemos imaginar que falar em 120 anos como idade e tempo de vida seria uma exceção no tempo em que vivemos. Má alimentação, qualidade de ar indesejável, falta de exercícios, correria do nosso dia a dia, N preocupações, não é, com a vida do dia a dia, enfim. Mas o que é mais interessante, não podemos nos esquecer de que o Senhor também falou no passado, em outro tempo, quando nada disto existia. Época em que o homem caminhava centenas de quilômetros, até mesmo pelo deserto, e, inclusive, o tempo, né? O cronômetro era outro. Por quê? Pois não havia sofrido certas influências como as de hoje. As modificações no calendário já começam aí, como hoje que se segue na Terra o calendário gregoriano na maioria dos países, não é verdade? Assim, em uma análise bem simples, se nós imaginássemos o dia em que nascemos, por exemplo, uma segunda-feira, no ano seguinte, o primeiro aniversário seguinte, né, e segundo o calendário, seria qualquer dia da semana, menos a segunda-feira. E isso nós podemos conferir, fazendo lá um retrospecto sobre a nossa própria data de nascimento. Por que estamos dizendo isso? Porque certamente, se nós contarmos os meses de 28 dias, que é o ciclo lunar de 7 em 7 dias, ele muda. Veremos então que este tempo deve ter sido o que contava no passado. Vejam só, mesmo nós, mulheres, por intermédio do ciclo menstrual, por exemplo. E, portanto, se pegarmos 70 anos, multiplicarmos por 365, no caso, dias, e dividirmos por 28, teremos a idade de 91 anos de idade. Logo, não seria difícil viver mais de 100 anos ou até mesmo 120 anos. Pois bem, o que os mestres ascensos querem dizer com isso? Os mestres ascensos nos transmitem um precioso ensinamento. Por exemplo, Saint Germain nos diz: se fizermos o gráfico das décadas da vida, veremos que a expectativa de vida para o tempo atual é de 120 anos, para completarmos assim uma década em cada linha do chamado relógio kármico. Mas na mente irrequieta, titubeante, surgem dúvidas e muitas incertezas. Como é possível? É possível? Sim. É possível desde que utilizemos os padrões corretos. Por exemplo, a dieta correta. Usemos a chama violeta, que é um dos exemplos e uma das sugestões do nosso mestre Saint Germain. Por quê? Porque ela diligentemente, né, quando nós seguimos os ensinamentos dos mestres ascensos e principalmente atuamos com a luz violeta, esses ensinamentos dos mestres ascendidos, nós vamos, como que eu posso colocar para vocês? Rejuvenescer até mesmo as nossas células, os nossos átomos, os elétrons do nosso corpo. Por isso, o rejuvenescimento alquímico de Saint Germain, como nós costumamos sempre fazer estas colocações. Mas olha que interessante que eu quero estar passando para vocês hoje. A questão é, vamos então explicar o que ocorre exatamente com o processo das décadas da vida. Olha que coisa muito interessante e curiosa que nós vamos assim observar dentro dos ciclos. Então eu vou falar para vocês, por exemplo, dos 40 aos 50 anos de idade. Um exemplo. É uma quarta linha, ou seja, hora 4 do relógio cósmico.
E que, no caso, nós temos como orientador, quem está nessa fase da idade dos 40 aos 50 anos, está justamente com o mestre obediência. Olha que interessante. É o mestre da obediência divina. E 7 poderosos Elohim. Esta linha, portanto, nos dá a oportunidade de estarmos em união absoluta com Deus, pela obediência às suas leis. Olha que interessante, nós iniciamos falando da espiritualização da consciência. E, curiosamente, nós só começamos a dar início da espiritualização da consciência justamente aos 40 anos de idade. Não é que se nós trilhamos um caminho espiritual até chegar no 40, não tenha tido validade, não tenha tido, tipo, foi em vão, nada a ver. Não é isso que estamos dizendo. Nós fomos, sim, acumulando bagagens, experiências espirituais que, com certeza, serão válidas para toda a nossa peregrinação enquanto estivermos peregrinando pela Terra. E, sem dúvida, tudo que nós acumulamos aqui é esses tipos de riqueza. Me refiro às riquezas da alma, às riquezas do coração. Sem dúvida, nós a levamos, não é? Além, vida além. Até outras encarnações, se assim tivermos que ter na face terrestre. Mas olha que curioso. E aí existe bastante segurança na lei de Deus. É quando o homem, é quando nós, seres humanos, filhos de Deus, então, começamos a dar mais valor para esta experiência, para todas as questões espirituais. É quando, como a gente costuma dizer, o cinto começar a se apertar e começa a vir aquela vontade de lá de dentro de nós, de buscarmos algo maior, que faça maior sentido para as nossas vidas. Então, aí é o momento exato de o início, vamos assim colocar, do amadurecimento, né? Da verdadeira espiritualização da consciência. Porém, o que ocorre quando nós estamos nessa faixa etária dos 40, no caso aos 50 anos? A pessoa passa a ser protegida do retorno do karma, quando está do lado certo da lei divina e da lei humana, amando as leis, amando a vontade de Deus. Ou seja, é aquela fase em que nós começamos a dizer assim, né, para nós mesmos e para tudo, que seja feita a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque nessa fase a gente começa a sentir um pouco de cansaço, sabe? Um pouco de cansaço de... Eu acredito assim, eu vejo dessa forma, é um ponto de vista de ver que a gente remou, e até aqui parece que a gente não chega a lugar nenhum. Então, é aquela hora que a gente começa, né, a nossa consciência, a nossa mente, ela começa a nos chamar, né, de volta, a recobrar essa memória estelar, que é justamente como se nós estivéssemos passando por um processo de lembranças de coisas que nós afirmamos realizar quando chegasse determinado ponto de vida, e isso incluindo os pontos que nós estamos nos referindo neste momento, justamente a idade. Então, o que acontece? É a hora que nós começamos a valorizar mais o que vem a ser a vontade de Deus na nossa vida. E quando nós começamos a realizar essa experiência, digo de passagem, maravilhosa, é quando começa a haver um alívio, sabe? Parece que alguns pesos das nossas costas, dos nossos ombros, começam a... É como se nós fôssemos deixando as pedrinhas
no meio do caminho. Por quê? Porque a gente passa a ter mais respeito. Respeito para conosco mesmo, respeito para com o outro, respeito para com a vida, respeito para com a natureza. As leis divinas da natureza, que são simplesmente as leis divinas de Deus. Então, passamos a sentir um grande alívio nos nossos ombros. Por quê? Porque nós passamos a entender, a ter entendimento e compreensão. Como dizemos na Cabala, a nossas Síferotes, né? Ou seja, a nossa Rockma e a nossa Bina, com a nossa Keter, né? Formando um triângulo, passa a ser ativo. Então, nós começamos a ter entendimento, compreensão, usar da sabedoria divina para compreender as leis e passar a respeitar que tudo tem o seu determinado momento. Que quando a gente vê uma pessoa assim, que nós chamamos de sofrimento, às vezes nem é sofrimento, é apenas experiências. E quando nós começamos a entender a vontade de Deus e começamos a chegar nessa passagem aqui da obediência divina, da espiritualização da consciência, nós começamos a entender de fato que aquilo que nós vemos um país atravessando, um povo inteiro passando, a família passando, ou dentro da nossa própria casa, né, e da família de um modo geral, ou de onde nós convivemos com as pessoas, não é que nós convivemos, nós passamos a ter o entendimento, não é sofrimento, ela está vivenciando uma experiência que faz parte do seu enriquecimento, da sua evolução, do seu crescimento espiritual e total. E isso é muito fantástico. E aí a gente passa a sentir um certo alívio, um alívio no coração, um alívio nos ombros, um alívio na alma. Porque muitas vezes a gente se sente impotente diante de determinadas situações que a gente quer fazer, a gente quer ajudar, principalmente aqueles mais próximos e que nós amamos, mas nós não temos condições de fazê-lo porque não está nas nossas mãos, foge inteiramente do nosso poder, da nossa capacidade de fazer. Então, isso se chama espiritualização da consciência. E aí a gente começa a observar e a perceber que nós temos uma importância sagrada aqui na Terra, que a nossa peregrinação, ela não é à toa, ela tem um motivo muito maior do que aquele que às vezes a gente imagina. Pois bem, então aí vem, né, a pergunta: quando passamos pelo teste de querermos algo mais do que qualquer coisa neste mundo, Deus diz não. Continuamos a amá-lo ainda? É outra reflexão que eu gostaria também de deixar para todos nós fazermos, para justamente haver esse desbloqueio e este despertamento da nossa consciência superior. Porque é um teste pelo qual todos nós temos de passar. Lógico que diante de algumas circunstâncias, lamentavelmente, às vezes acabamos até enfraquecendo, perder propriamente dito. Meu ponto de vista é que nós não perdemos a fé, mas nós conseguimos sim enfraquecê-la. E aí é aquele momento, né? Momento assim, aquele ponto-chave de nós realmente despertarmos e começarmos a fazer algo a respeito, antes que toda aquela força espiritual, ou seja, com a qual todos nós nascemos, se esgote. Porque quando se esgota, dificilmente alguém pode nos dar. Pode ser o melhor médico, o maior terapeuta, o maior orientador, o maior conselheiro, pode ser o maior... Enfim, líder religioso não existe. Fé não se coloca no coração de ninguém. Fé não se dá, né? Fé se conquista. Fé a gente vem com ela, nasce com essa sementinha e cabe cada um de nós, não é?
e fazendo ela crescer no percurso do nosso caminhar por essa vida, por este planeta. Então, quando chegamos mais ou menos nessa faixa etária de idade, nós então começamos verdadeiramente a observar e a prestar atenção nas leis divinas, nas leis de Deus, não é? E despertar para a obediência para com as leis. Então, verdadeiramente, nós estaremos fazendo todo este processo do amadurecimento, da espiritualização da consciência. Então, é isso. E tudo isso e muito mais, como a gente sempre diz, nós sempre estamos baseados nos nossos livros, porque são livros canalizados, são mensagens colocadas pelos nossos mestres, né, da grande fraternidade branca. E tudo isto também temos a oportunidade de aprender juntos através do Caminho Eu Sou, que já estamos com suas inscrições abertas para aqueles que desejam, de fato, começar a conhecer, a despertar para essa espiritualização de consciência, não é? Poder estar nos conectando e aprendendo conosco e juntos evoluirmos por intermédio deste caminho ao Eu Sou, junto dos mestres da grande fraternidade branca, da Cabala e de todos os ensinamentos que nós procuramos passar através dos mestres ascensos na nossa crisostelar. E o telefone, o celular que vocês podem continuar nos conectando é o 011 959 54 3300. Não esquecendo do nosso Face, que lá você encontra também o Face Crisostelar, todas as informações da Crisos, não é? De todo esse caminho espiritual, e no Face Pro Saúde Santo André você fica sabendo todas as nossas campanhas, todas as nossas dicas de saúde, sem dúvida nenhuma. E os nossos livros você pode encontrar conosco, assim como também por intermédio da nossa editora Alfabeto. E deixo então essa mensagem com vocês, não esquecendo de assinar nosso canal. Olha lá, o Janja já está lá com tudo prontinho, colocando para vocês a vivo e a cores. Qualquer coisa que vocês tenham sintonizado agora, né, na Vibe Mundial e tenha perdido o nosso bate-papo, nossa, não se preocupe, você tem como chegar, acessar nosso YouTube e lá assistir tranquilamente o nosso programa, assim como todo o nosso trabalho, tá bom? Deixo aqui aquela gratidão imensa, como sempre, muitos beijinhos no coração de vocês e até domingo às 10h30 da manhã.